A gente tá recebendo o Thiago de Souza, um dos idealizadores do Que Te Assombra. Boa! Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Thiago. Recepção. Ai, que legal, gente. Olá, Thiago. Eu não Tudo gosto bem? de você, cara. Eu não vou muito com a sua cara, não. Você toca em assuntos muito espinhosos pra mim. Você sabe que a gente se encontrou numa outra. A gente se encontrou numa Encosta outra nele. circunstância em São Paulo. Eu estudei stand-up com o Márcio Américo. Ah, sim, que O legal. Marcião, e a gente se encontrou uma vez. O Márcio Américo, ele faz o pai da Noeli na série. Que é legal. É humorista de mão cheia, um que ator. bacana. Sei quem é. E Sei, o sei. Marcião, a gente se encontrou no Beverly Hills. Lembra que teve encontro? Sim. O Márcio me levou no encontro Ah, a lá. gente tava Faz lá. uma cara, é. Uma galera Mas eu de nunca humorista. tive coragem. É muito mais fácil andar em cemitério do que fazer stand-up. Muito menos intimidador. É verdade. Stand-up é muito aterrorizante, cara. Não, os mortos assustam mais. Muito menos. Muito mais. Nossa, que interessante isso. Cada um enfrenta o que tem medo, né? Não, o meu pavor. Eu estudei teoria e tal, e não consigo. É muito difícil. Mas ir lá visitar cemitério, você Amarradão. vai de boa. Amarradão. Tá vendo? Você enfrenta um público facinho. Mas Agora, todos tão um vivos. cemitério, Um túnel da Vila Industrial, É Vila Industrial, né? Vila Industrial. Também. Ali eu não encaro. Eu gosto. Imagina eu fazer um texto e alguém rir na hora que eu estiver falando, deve ser foda. Imagina, No cemitério, uma né? risada Pelo no amor de Deus. cemitério. Você imagina Silêncio ter... super reconfortante no momento do meu Pois é, texto lá. gente. Ninguém dá risada, Exatamente. é maravilhoso. O Thiago, Você sozinho no cemitério e alguém faz um barulho, aí é o problema. o Thiago é autor Uou. desse livro, né? Assombrações de Campinas, Assombrações Cidades de e Medos. E também curador desse passeio, desse tour. Na verdade, são várias experiências que a gente acabou fazendo de Campinas meio que um laboratório e testando tudo que tinha de história com o que tinha de espaço possível de a gente contar essas histórias, né? Então a gente fez, o primeiro passeio foi no centro da cidade, tem muitas histórias do centro, né? O centro antigo, a cidade é muito cheia de camadas, né? Foi construída em cima de camadas, a gente tem esse estigma da escravidão, que história de terror, história de assombração está sempre ligada, ou quase sempre, a tragédias, né? Sim, Então, sim. a gente tem muito contato com esses signos da nossa cidade. E a gente fez no centro, depois foi pro Cemitério da Saudade, fizemos na Mata Santa Genebra, mas aí já com outro recorte, falando mais das histórias, das lendas do mato. Foi Tem assim que eu história conheci o Isso, do Thiago. Corpo Seco, que a gente fez com a Eu Dora. sempre isso. quis levar a Dora na Mata de Santa Genebra. Você não leva ela no Parque da Mônica? Você vai levar essas histórias de assombração aí? E aí eu encontrei a trilha do folclore que o Thiago fez lá na Mata de Santa Genebra. Isso. Eu falei, cara, é aí. Porque ela tava estudando as figuras do folclore brasileiro. E aí eu falei, cara, vai juntar as duas coisas Mas no meio do mato lá? perfeitamente. Ah, ficou com medo? É uma trilha que você não entra a mata dentro, né? Fica ali mais na periferia da Mata de Santa Genebra. Será que não mesmo? E o Thiago faz uma coisa sensacional. A cada 100 metros, a gente encontra, entre aspas, uma figura do folclore. Ele conta a história. É alguém vestido? Não, as plaquinhas. Ah, né? graças a Deus. Mas a gente achou a bota do Saci no Mas dia. a gente achou a bota do Saci. Gente, as Ai, crianças Jesus! enlouqueceram. É uma experiência que a Dora vai levar pro resto da vida. Ô, legal, já a gente vai bater um mega papo com ele. Você que Isso. quer conhecer a Estrada da Ródia, a menina do ponto final do ônibus da Vila A Boa Estrada Vista. da 253, Ródia não Parque Via tá Norte. no É. livro Assombrações de Campinas. O Thiago Não tá. vai conhecer hoje a história da Estrada, Conhece a história da Ródia. Neuza? Eu conheço, do conheci, Esdras? mas depois que a gente já tinha terminado. Neuza e Esdras. Você vai saber quem são. Beleza. 25 de outubro, era 25, né? Ou 21? Não, era Para, Zé. menos. Era por aqui de outubro, acho que era dia 21. Não era 20? Não era 23? Não, é 25. É porque... 25, tá eu fazendo... falei se calhar Tá dele fazendo dia 25. aniversário, verdade. Dia 25 é um dia muito... Rapaz. Tenso. Nós vamos falar já dessa, do Isso. túnel e de várias outras histórias que recheiam esse livro, que realmente é maravilhoso. Eu Pô, quero que que a legal. Amanda me empreste pra eu ler. Eu trouxe pra Demorou. vocês. Ah, mentira. Aê, agora eu gostei. Sabe quando que eu vou ler esse livro? Só de dia. Se liga no que vai rolar hoje no Rádio Blog. Ai, meu Deus do céu. Além da entrevista com o Thiago, repórter da Globo tem celular roubado durante transmissão ao vivo. É aquelas Mano. repórteres produtoras que estão indo pra redação e já ligam o celular
na estação de trem e vai conversando com o Bocardi. Aí Sim. vem um cara e nhaque no celular dela. Catou o celular. Ao vivo, irmão. Votação na Argentina é com encarte de papel e eleitor precisa levar tesoura pra cortar. Alguém Achei viu muito isso? louco. Você viu isso? Ah, eu vi isso a manchete, mas eu não vi funcionando, não Você vi vai vídeo se sobre isso. surpreender. É muito. Você tem que levar o estojinho da sua filha pra votar. Tem recorte, cola. Muito interessante. Fazer muito mosaico, louco, né? envelope. É muito. Matar o concorrente, Recorte já e dar cole. tesourada. Cara, aqui no Brasil, falar um negócio pra você, né? Tem Não. no céu. Aqui é digitar Verdade. os 2 numerozinhos e confirma, pelo amor de Pensou? Deus. Que né? isso, que absurdo, né? Bom, Que mais, vocês não têm Priscila? noção quem assinou um contrato pra fazer uma turnê mundial e lançamento de 2 discos. Banda? Artista, Quem será? que nesse momento deve estar dando de mamar. Rihanna? Exatamente. Mentira. Rihanna que está dando de mamar. Sim, Vai sim, levar um sim. moleque a tira-colo? Pois é, vamos falar... Ah, a gente vai fazer, se der tempo, uma dobradinha de Jota Quest. Jota Quest que vai fazer um show na sexta-feira. A gente vai comemorar os 45 anos da Educadora. E já vamos falar sobre essa turnê dos 25 anos de Jota Quest e sobre o show também. Perfeitamente. Tá valendo R$200 em vouchers do Sim Senhor. Você vai mandar nome completo e RG pra gente, 996-663-917, tá bom? Muito bom. A enquete agora não, né? Acho que Agora agora a não, gente vamos vai com bater a papo primeiro. entrevista. Ok! Aumente o volume. O Rádio Blog está no ar. Lá no WhatsApp, as pessoas podem mandar as suas perguntas e também mandar as histórias de assombrações aí do seu bairro, da sua escola, daquele lugar que você conhece aqui de Campinas e região, né? Porque tem assombrações por aí, Valinhos, Hortolândia, Sumaré. Ei, mas você pode mandar pergunta também. De repente, se tem alguma pergunta de alguma coisa que você viu ou que você ficou sabendo, Sim, né? isso. Eu quero já perguntar pro Thiago, o que é que nasceu primeiro? O projeto, como que foi o nascimento do Que Te Assombra? Nasceu da sua curiosidade, do seu medo, de alguma assombração que você viu? Não, foi totalmente terapêutico, na verdade. Foi mais ou menos em agosto de 2021. Eu tinha perdido uma tia de Covid. Não é nada bonito, não. Foi bem... Acho que a gente viveu esse período da pandemia saboreando muito a morte de maneira crua, fria Com para todo certeza, mundo, né? com certeza. Sempre falo que eu lembro muito da primeira história de quem morreu de Covid, que foi a senhora do Rio. Os patrões vieram da Itália doentes no avião, passaram para ela, não falaram nada. Ela foi para a comunidade dela, passou por um monte de gente, morreu, e a gente lembra dessa história. E quando a gente, em agosto lá de 2021, a gente estava contando 2.000, 3.000. A gente não lembrava da história de mais ninguém. As pessoas viraram número, eu perdi uma tia. Isso começou a me incomodar muito. Então eu precisei dialogar um pouco com esse universo. Eu falei, pô, e aí, cara? Como é que e se acontecer com você? Tenho pais idosos, tenho filha pequena, e aí? E aí eu comecei a consumir tudo que dizia respeito a isso. Não só a morte, mas do insólito, do inexplicável, meio do fantástico. E aí falei, pô, por que a gente não faz... Eu li um livro que chama Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Falei, por que a gente não... Campinas, será que tem um negócio desse? Será que tem alguém que reuniu as histórias? E eu via que tinha umas histórias salpicadas, mas não tinha um acervo inteiro organizado de todas as histórias. Aí começou a fazer isso com aquela velha intenção de tentar fazer sucesso na internet também. Um pouco, falar, quem sabe dar certo. E a gente falhou miseravelmente no sucesso na internet, mas a gente reuniu um acervo legal de histórias e falou, pô, vamos levar a galera nos lugares, que acho que essa talvez seja legal ver, cada um tem sua própria experiência nisso. E foi super legal desde o começo. Então, eu não tenho nenhuma formação em turismo, sou advogado, roteirista, compositor, sou um contador de história, então, mas não tinha nenhuma ambição de fazer o que a gente acabou transformando o assunto. E a gente levou essa ideia de Campinas para São Paulo, foi um sucesso Nasceu esquisito. primeiro em Campinas. Não, Campinas é nosso hub mesmo, assim. Entendi. A gente, todos os testes, tudo que a gente quis experimentar em tentar transformar lugares, não só de assombração, mas, por exemplo, a gente fez um passeio para a Catedral, e a Catedral, ela é um grande patrimônio da cidade. Sim. E tem coisas super legais da Catedral que vão muito além
de questões religiosas, de interesses religiosos, né? Arquitetônico. Tem uma cripta na catedral que tem um monte de gente enterrada, um monte de bispo. Aí você tem a torre do relógio da catedral, que é sensacional à vista. Você tem um sacrário, tem uma aparição de Jesus Cristo na Catedral de Campinas. Tem? Uma aparição? Tem uma... Campinas tem uma aparição da Nossa Senhora das Lágrimas num convento ali perto da Igreja do Carmo, que está sendo apurada para ver se a gente pode, Campinas pode passar a fazer parte, e tem coisa mais sobrenatural do que uma aparição do próprio Jesus, de Nossa Senhora. Então o lance do sobrenatural pra gente acabou ultrapassando muito a ideia de um fantasma, de uma coisa, que é simplesmente o que a gente não explica. E acessar esse fantástico é muito legal, porque a gente abandonou isso há muito tempo. A gente dividiu esse universo em religião ou exotismo. Ou você fala, isso é uma grande besteira, ou isso vira religioso. E a gente acha que tem uma coluna do meio aí, que é super possível de ser ocupada, sendo aquilo que você simplesmente não explica. Que é isso, você é católico, você professa a fé católica, legal. Você acha, mas se você não tiver, você fala, cara, apareceu Nossa Senhora aqui, Jesus desceu no sacrário, falou com a irmã Amália, explicou pra ela, ensinou a oração de... Pô, isso aí é demais, assim, sabe? Uma coisa ativa o lugar, é muito legal, a gente adora isso. E claro que tem também as histórias mais tradicionais, como do túnel, que você não gosta, que o Zé não gosta, o túnel da Vila Industrial. Nunca passei lá. Muito legal. Zé, você tem que Também nunca passei. Não. O único túnel que eu passei é o da Lapa, lá em São Paulo, e é cheio de gente. Esse é de boa. Mas é legal também. Da Lapa é legal também. Ele é maior, né? Ele eu é acho. maior. Ele é maior. O túnel da Vila Industrial... Então, mas o contexto da Vila Industrial... Vila Industrial já foi um cemitério, ninguém sabe, ninguém lembra. A Vila Industrial já foi um cemitério. O Castro Mendes foi construído Era em cima de um cemitério. Exatamente. O primeiro cemitério municipal mesmo de Campinas foi ali, naquela região. Tanto que quando expandiram a João Jorge... Industrial, Quando expandiram a João Jorge, acharam um monte de osso ainda, porque a quadra geral não foi transferida. Muitos dos cemitérios que estavam ali foram levados para o cemitério do Fundão, que depois virou o cemitério da Saudade. Sim. Que, por exemplo, o cemitério do Santíssimo Sacramento foi um desses cemitérios, que é de uma ordem religiosa, que foi levado de lá para o cemitério do Fundão. Por que o cemitério da Saudade se chamava cemitério do Fundão? Era a região da fazenda que chamava Fundão. Aquela região chamava Fundão. Tá. Acho que era o fim da cidade, né? Então, todo lugar que tinha cemitério, os cemitérios, na verdade, eles sempre foram colocados na periferia. Né? Então, eles sempre foram levados para... Claro, a cidade cresceu tanto que já ocupou. Passou, e isso aconteceu, na verdade, porque tinha uma teoria que chamava a teoria dos miasmas, que falava que o cheiro dos mortos passava muita doença. Então, os cemitérios precisavam ser em locais altos para, quando ventasse, levasse o cheiro embora e não trouxesse esses odores para a cidade que o pessoal achava que tinha doença. Ninguém conhecia. Era pelo cheiro. Não era pelo cheiro, que achava que o cheiro transmitia doenças, o que não é uma verdade, né? Caraca! Então, a gente acessa tudo isso, brinca de contar as histórias, tem um componente lúdico, mas achar essas histórias é achar a própria história da cidade. Exatamente. Você cavucar as assombrações da cidade... É achar a história da cidade. É achar primeiro os mortos, como eles morreram. Exatamente. Porque são assombrações. E é geralmente sempre no lugar central, né? Porque é onde todo mundo convivia. É onde tinha vida. Você pega a história do túnel. Então eu falei, Vila Industrial, aí você pega o túnel. O túnel que foi construído em 1918. Em 1917 teve a primeira greve geral. Teve um massacre ali que chamava de operários, chamava Massacre do Porteiro do Capivara. Porteiro do Capivara era a passagem da Vila Industrial, que era uma vila operária, para a cidade. Então o cara tinha que andar muito para ir até a cidade, a Vila Operária. E quando teve o massacre do Porteiro do Capivara na primeira grande greve do Brasil, morreram esses funcionários, houve uma mobilização popular para que entregassem o túnel, o que fazia com, ao invés das pessoas que moravam ali, que tinham que andar quase 2 km, 3, andam 167 então, era metros. Um túnel operário, basicamente um túnel de operários. Exatamente, era um túnel para atender a comunidade da Vila Industrial. Gente, é história pura, eu nunca sabia disso. E aí tem as histórias de assombração, lógico. Muita gente via vulto lá dentro, não sei o quê, mas lá tem o tipo de fantasma que eu gosto, que é fantasma com CPF. Lá tem, que é um fantasma conhecido. Lá tinha um velhinho que chamava o velho... Fantasma
fantasma com CPF. Fantasma conhecido. Meu Deus do É porque céu. senão vira a panela que cai na cozinha da tia e tal. É uma Sim, coisa... tem os fantasmas que tem nome, todo mundo tem várias histórias. Identificados. E tem fantasma que já virou manchete de jornal. Esse aí que Por eu ia Eu falar. gentileza, achei não ria. impressionante. Não ria dos fantasmas, Eu tá? acho que assim, quando o fantasma vira manchete de jornal, ele atingiu Chegou um o outro ápice. nível. Você riu do fantasma do CPF, ele vai te assombrar, mas eu tô aqui com você. Então eu vou ser assombrado É por só não tabela. passar meu túnel. Então não fica falando de rindo dos fantasmas, por favor. Eu passaria com você às Entendo, bicho. 2h50 da manhã Aquele no túnel túnel da fecha? Vila Industrial. Às vezes, sim, um xixizinho tem um... Não, aquele túnel fecha. Fecha, entendi, fede. Não, Não, fecha. fecha às 8 da noite. Ah, ele não é aberto. Mas Alguém antigamente pode- ele era aberto o tempo inteiro e ele não era iluminado. Nossa, então, que gostoso! doido, velho. era... Não, tô falando antigamente, assim, algumas décadas atrás. Então o que Sim. acontecia lá? Então tinha... E lá morreu numa inundação e essa história do primeiro fantasma de CPF no túnel, Tá, ele morreu ele ali. era um senhor que foi atravessar num dia que choveu muito, teve uma inundação e ele morreu afogado. Ali? Ali. E aí ele é o velho do guarda-chuva. E ele aparecia com uma veinha depois, que era a véia da bengala. Cada um aparecia de um lado do túnel e eles se encontravam no meio. Aí teve esse fantasma, esse segundo fantasma, que era o fantasma do holofote, que esse já é dos anos 90, que teve boletim de ocorrência, porque era um espectro, ou ninguém sabe explicar o que acontecia. Quando as pessoas começavam a atravessar, ele aparecia de repente, acendia uma luz muito forte e passava pela pessoa e ela ficava meio cega, assim, momentaneamente. Isso foi manchete de jornal. Isso Jura foi... por Deus? É. Doideira. Por isso que o fantasma tem CPF, entendeu? A Sim. noiva, a É um noiva da Ródia, cidadão. a noiva da Ródia, ela tá ouvindo a gente, ela assim, meu Deus, Ainda bem que eu tô aqui em o Marão. hoje tá medo. pesado. Ela que tá com medo. É. Ai, gente, ó, dá pra ficar aqui até amanhã. Davi, como é que tá o tempo aí? O Davi é o que controla. Dá pra ficar mais um pouco Bom, ainda. Depois a beleza. gente tem que ir pro break. Já Tá bom. a gente tá pedindo desde já, se você tem alguma pergunta pro Thiago de alguma lenda urbana, são essas histórias que o povo conta. Se você tiver, já vai mandando pra gente no nosso WhatsApp, ele vai responder a respeito do livro. Cara, esse lance de Campinas ser construída, algumas coisas de Campinas em cima de cemitérios, havia uma preocupação em tirar as ossadas ou não? Era... Os cemitérios que eram de ordens religiosas, eles sempre cuidaram muito, mas quando você tinha quadra geral, que eram para pessoas que não tinham condições econômicas, acabou ficando. Campinas teve uma epidemia. Algumas. Foi- Varíola. Teve uma que Varíola. morreu muita gente. Foi Essa foi a de febre amarela. da gripe espanhola, febre Não, amarela? 1889. Então, aí muita gente morreu, foi enterrado meio que em vala comum. Essa já existia o cemitério do Fundão, Da 1880. saudade. Mas a gente teve. O da saudade virou saudade em 1900, pra errar, hein? 1924. Não, ok. Ele virou cemitério, mas era o cemitério do Fundão. Então a gente já tinha. Então também a da gripe espanhola também já existia o cemitério da saudade. Mas Campinas quase foi dizimada nessa epidemia de febre amarela, né? E teve uma epidemia grande também, que foi a epidemia de varíola, mas aí na segunda metade do século XIX, né? 1860 e pouco, mais ou menos na época da instalação do cemitério municipal. E muita gente morreu e eles eram. E o cemitério municipal ficou chamado um tempo de cemitério dos bexiguentos. Por quê? Porque quem tinha varíola tinha o apelido pejorativo de bexiguento, porque pipocavam bolhas no corpo das pessoas. O entendi. Bexiga de São Paulo chama Bexiga porque o dono da fazenda onde é o Bexiga, a Bela Vista, ele teve varíola e ele tinha essas marcas. Por isso que o Jura que é Bexiga... isso? Olha, só história Isso atrás de que- história, velho. Bexiga era o Bexiga, ele tinha tido varíola e ficou bexiguento. A história da cidade é construída em cima de um monte de coisa. Um monte. Coisa. De doença, monte. de cemitério, de assombrações. De escravidão. Escravidão. Da Eu escravidão. comecei a ler o começo de Assombrações de Campinas, o livro. Ele começa com os primeiros fantasmas. Isso. E eu achei muito interessante, porque as assombrações, elas servem também para uma história não ser esquecida. Claro. A assombração, ela tá lá, né? Essa entidade e a história que tá na boca do povo, ela também serve para que a gente pense e reflita sempre a história que a gente conta. Isso A história de Campinas. Dá um também, pouquinho de vergonha. Porra, tem um signo da escravidão na gente. E a gente não fala. Exatamente.
A gente precisa depurar isso, a gente precisa negociar com isso. Precisa. Como é que faz, onde a gente precisa reparar esse momento e assumir isso de forma Sim. mais clara. Campinas era uma cidade escravagista. Super, né? Uma das mais mais. escravagistas. E não é só mudar o nome de um Campinas largo, foi né? cemitério. Veja só, Campinas foi cemitério. Quem fala isso muito é o professor Américo, um grande historiador aqui da cidade. Campinas foi cemitério antes de ser. Professor Bentão, professor Américo. É. Antes de ser cidade. O cemitério dos cativos é de 1754 e a cidade foi fundada oficialmente, nessa época Campinas era um bairro de Jundiaí, e ela foi fundada em 1774. Então, como povoamento, já como uma organização própria. Então, Campinas foi cemitério antes de ser cidade. Uma cidade. Caraca! Quem é famoso que tá sepultado em Campinas, assim, nomes... Porque assim, ó, a gente foi num velório de um amigo nosso, da mãe do amigo nosso, e aí andando lá pelo cemitério da Saudade, é diferente de andar do cemitério do Flamboyant, ou das Azaleias. As Azaleias são só plaquinha. Ali você não sabe quem é rico, quem era pobre, tudo igual. Lá na Saudade tem uns mausoléus, uns negócios gigantescos. Aí eu olhava, outro dia eu vi Ferreira Penteado. Isso. Eu falei, mano, esse cara é nome de rua. Ele era médico. Francisco Glicério. Francisco Glicério tá Francisco lá? Glicério, o Dr. Vieira Bueno. O cara que primeiro descreveu, e aí eu vou bancar essa, porque em 2013 teve um congresso internacional de fotografia que reconheceu os manuscritos de Hércules Florence. Hércules Florence era um francês que veio para o Brasil para fazer uma expedição amazônica. Ele era um gênio, tinha ouvido absoluto, e ele foi contratado pelo czar da Rússia para cifrar o canto dos pássaros amazônicos, né? Não tinha gravador, ele ouvia, cifrava e depois reproduzia aquilo em instrumentos. Meu Deus. E aí ele acabou parando em Campinas, e em Campinas ele descreveu o processo fotográfico conscientemente. Não foi o primeiro cara que tirou foto, o cara que tirou a primeira foto não conseguiu reproduzir aquilo depois, mas o Hércules Florence descreveu qual era o processo para você estabilizar uma imagem refletida. E isso foi no dia 15 de agosto de 1832. E o Daguerre, que é o cara que registrou a foto, só registrou a foto em 39, é que a gente não fazia. O brasileiro nunca quis ganhar dinheiro com tipo uma coisa como a foto, entendeu? Então o imperador da época falou, imagina, vai registrar isso aí, patente de foto. Quem que vai querer tirar Quem que vai foto? querer tirar foto? Os pintores tão bons aí. E aí não fizemos isso, ele não fez isso, só que o manuscrito dele foi reconhecido num congresso internacional. Então o cara que provavelmente, muita gente estava fazendo isso nessa época, mas um dos pioneiros no mundo, talvez, o cara que tenha descrito o processo fotográfico pela primeira vez está em Campinas. Ele tá lá na Saudade. Carlos Gomes, que todo mundo, Carlos Gomes é o maior gênio o maior compositor de música erudita da história. Tá no centro de Campinas. Tá lá naquele monumento, túmulo, que é um monumento túmulo para Carlos Gomes. E as pessoas não sabem. E assim, eu não sou punitivista, não gosto, sabe? Detesto esse papo de mas, cara, eu morro de dó de um cara que picha o monumento túmulo do Carlos Gomes. Ele tá Que é totalmente pichado? alienado. Cara, né? ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, ele não Entendeu? sabe. Ele Não tá é alienado. possível, cara, que alguém vai lá e piche um cara igual o Carlos Gomes. Ele tem estátuas no Teatro Municipal de São Paulo, único. Não tem outro artista homenageado do lado do Teatro Municipal de São Paulo. Não tem outro artista homenageado do lado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não tem. É o cara que é campineiro. A primeira música transmitida pelo rádio, numa transmissão nacional, foi o Guarani, do Carlos Gomes, em 7 de setembro de 1922. É um gênio nosso. É lógico que ele é um fantasma. Tô falando isso tudo porque eu quero vender também a história dele como Tem fantasma. a história dele. Tem a história dele o aí. Carlos Gomes assombra. Tem que assombrar. Tem que assombrar. É o mínimo que É o o Carlos mínimo. Gomes pode fazer, Então, assombrar Campinas. eu sempre falo. Ele deve assombrar quem vai pichar o túmulo dele, Eu certeza. teria medo. Certeza. Mas aí você tá falando sobre os fantasmas. Pra quem acredita espiritualmente, como o Zé, que tá com medo, Aham. tem uma abordagem. Mas pra quem não acredita, imediatamente identifica o fantasma como uma grande metáfora das nossas omissões, das nossas injustiças, dessas coisas. Então o fantasma é uma memória de a gente tratou mal o Carlos Gomes. Carlos Gomes foi embora daqui pra ter sucesso porque aqui... Ele morreu em Belém do Pará, né? Morreu em Belém. Ele morreu em Belém. Então, a história dele é sensacional. E quando ele veio pra cá, que eu sempre falo isso, quando ele veio pra cá, pediram pro corpo dele ser trasladado pra Campinas pra ele ser enterrado aqui. Não tinha onde enterrar. Aí enterraram no túmulo da família, no jazigo nesse que você viu, no mausoléu da família Ferreira Penteado. Nesse da Ferreira Penteado? Ele ficou lá. E... Mas ele ficou pouco tempo lá, porque
Dizem as más línguas, ele começou a tretar com o Ferreira Penteado. Provavelmente. Saía do cemitério puto da vida, porque ele era um fantasma mal-humorado, assustando todo mundo, até que construíram um monumento túmulo pra ele, e aí ele deu uma acalmada. E ele só toca o pianinho dele de vez em quando, tem um piano austríaco, também tem uma história muito legal, que esse piano austríaco veio pra Campinas, ele tinha morrido já, ele veio antes, mas o piano tava no Teatro da Paz, em Belém, foi transferido para a Associação dos Jornalistas, Associação de Imprensa de Belém, e tava tendo um evento, começou a tocar sozinho o piano, o governador do Pará falou, pô, vocês levaram o corpo, você precisa levar também o piano. Aí ele mandou, e mandaram o piano pra cá. Ai, que demais! Mandaram o piano pra cá. E onde tá o piano? Tá no Museu Carlos Gomes. De vez em quando ele toca. E de vez em quando ele toca. Com certeza. Claro. O Museu Carlos Gomes fica na Glicério, né? Fica. Mas eu acho tão acanhado. É lá. Eu acho acanhado ali o museu, ele é meio escondidinho, devia ter um espaço melhor. Aliás, as Casa. pessoas nem sabem que tem, né? Não sabe. Uma vez eu queria ir nesse museu, assim, só abria de terça a quinta no período da tarde. Era uma coisa assim, há muito tempo. Falei, cara, tá escondida, lá na Glicério. Mas assim, o centro de Campinas, cada esquina, que a casa onde era a casa de Carlos Gomes é muito louca, porque tem uma plaquinha, é um prédio que tá inteiro pra alugar, aí tem um grafite do Carlos Gomes, sabe uma coisa muito subliminar, assim, você passa, aí tá ele de costas, assim, e uma reprodução da casa no portão, naqueles portões retráteis, assim, reprodução antiga da casa dele, uma coisa fantasmagórica, sabe aquela série dele? Cidade Invisível, na Regente Feijó, ali onde era onde era aquele Cine Windsor, naquela rua, é Regente Feijó ali, né? Onde é o Miss? Onde era o... Não, lá, não é onde é o Miss, é onde era... Você sai onde era o antigo fórum. Não é Barão de Jaguara ali, não? Não, Barão de Jaguara do é outro onde... lado. Não, Barão de Jaguara é onde fica o monumento. Barão de Jaguara é onde fica o monumento túmulo É dele. General Osório ali. Pode ser. É onde era o virou Cine Pornô. Isso, virou ali. É na Rua do Bob, né? Quase ali. Não, a do Bob's é na Glicério, é depois do Bob's. Você vier pra cá, onde era o Rosário, ali, o restaurante. Então, era ali. A casa dele era ali. Mas é muito louco isso. Tem um prédio, tem uma placa, aqui era a casa de Carlos Gomes. Aí você olha do lado, tem ele de costas, assim. E aí você olha pro lado, tem a reprodução da casa. É muito subliminar, assim. A galera passa e não vê, né? Eu adoro, cara. Eu acho muito legal as coisas que estão lá. Só vê quem tá com esse outro olho aberto, tá né? lá. Se é o Carlos Gomes, aí eu não fico com medo. Eu peço uma selfie. Porra, Carlos Gomes... Você pede? Uma selfie eu peço. Carlos Gomes. Agora, se é um fantasma desconhecido, eu não peço, não. Deixa eu falar uma coisa, Thiago. Lendo o livro, eu acho que é uma ideia que você pode ter pra segunda edição. Botar um mapa. A gente tinha essa ideia. De colocar Porque o mapa. eu li olhando no Google Maps, porque eu queria, por exemplo, tem ali o Largo de Santa Cruz, que antes era Largo da Forca, e vocês Isso. falam sobre o Beco. Beco do Inferno. O Beco do Inferno. Aí eu, caraca, que beco é esse que eu ando ali? Eu não sei. E tem mesmo. Tem. E eu fui olhar no Google Street View e tem ali o beco, certinho. Travessa São Vicente de Paulo. O Beco uma do travessinha. O beco ficava no largo, hoje chama Largo das Andorinhas, que era o Largo do Pelourinho. Pelourinho, que a gente tem uma referência super alegórica, né? Da Bahia, do Pelô, não sei o quê. E Pelourinho, cara, é um lugar de tortura. Sempre foi um lugar de tortura. Não é um lugar de alegria, Pelourinho. Sempre foi um lugar de tortura do povo escravizado. O povo preto escravizado era torturado dos Pelourinhos. E é engraçado isso, como essa é também uma mania nossa de colocar nomes ufanistas, assim, em coisas que tem uma memória que a gente deveria saber que nos envergonha, né? Então, Largo da Forca. Porra, tá no coração do Cambuí, um lugar super nobre. E tinha uma forca na entrada da cidade. É muito maluco pensar isso. Total. Por isso que não é confortável. A gente brinca, dá risada, tem esse lado lúdico e tal. Mas de verdade, é desconfortável acessar o passado. Não é uma coisa simples. Mas é super importante dar essa cavucada. Pra gente Muito bom. Refletir. Não é? Total. Pra claro. pensar todas as características de quem a gente é, de onde a gente veio.